sabe que eu quase, né, na minha vida louca, você sabe que eu quase fui padre, né? Pô, ia ser legal, já pensou? Padre Fabiano, já pensou aí? Física é uma coisa perfeita. Rapaz, Depois de Dark. Dark é maneiro. Depois explica um pouco essas coisas doidas. Mas deixa pra lá, que senão o Matheus briga com a gente. Vamos lá? vamos lá, vamos trabalhar, vamos. Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. E mais um Papo Trabalhista. Um Papo Trabalhista que começou agora, oficial, mas foi precedido de papo de padre para Dark e para jogador de futebol. Gente, falamos de tudo. Deixa pra lá. Depois fica na curiosidade de todo mundo. Vamos ver o que o Galera, Matheus vai usar para abrir esse vídeo, né? Eu tô vamos curioso. ver. Vamos ver, tô curioso. Vamos ver se ele tem habilidade mesmo. É Né, verdade, Matheus? tem bastante material ali para isso. Mas, galera, ó, antes de mais nada, antes de começar, não se esquecem, inscreve no canal, marca o sininho, dá seu joinha se você gostar, indica para amigos se você gostar e acompanha o nosso Papo Trabalhista Oficial no Instagram, sempre caminhando aí para daqui a pouquinho. De repente, quando você entrar lá, já vai estar com 7 mil, né? A gente caminhando para 7 mil inscritos, agradecendo sempre a participação e o carinho de todo mundo. Não é isso, Marquinhos? É isso mesmo, né? Curte lá a gente no Instagram, porque né, de vez em quando a gente faz umas lives muito interessantes, né? Muitas lives são gravadas lá, né, no histórico, com muitos temas interessantes. E é sempre interessante a gente vocês estarem juntos, a gente estar discutindo. E hoje, Fabiano, a gente vai falar de um assunto que também, né, tomou os corações, que foi a MP 927 caducou, Fabiano. Olha aí. Caducou, rapaz. A primeira das medidas. Você sabe que eu desconfiava disso, Fabiano, sabia? Que ia caducar? Eu desconfiei, porque eu acho que o governo editou a MP 927, aí quando veio a MP 936, né, que com certeza teve muito mais impacto do ponto de vista fático, né? Eu acho que muita gente usou o teletrabalho, usou a antecipação de férias, usou as medidas lá da MP 927, mas eu acho que a MP 936 teve muito mais adesão. Daí por isso, eu achei... Você vê que a MP 936 ela foi publicada depois e virou lei antes que a MP 927. Sabe o que eu acho, Marcos? Eu acho que é até pela complexidade, né? Porque a MP 936 é uma MP de duas notas, né? Suspensão e interrupção. Exato. Perdão, suspensão e interrupção não. Suspensão e redução. Desculpa, redução de salário. A outra não. A outra, na minha perspectiva, que seria muito mais... engraçado, eu tinha um olhar muito melhor pela 927 do que pela 936, mesmo achando que ela tinha questões que eu não concordo, né? Sobre o direito potestativo exercício unilateral por parte do empregador de muitas coisas. Mas eu achava ela mais complexa, ela fornecia um arsenal de possibilidade do empregador de gestão do seu pessoal de médio prazo melhor. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Só o futuro vai dizer, ela caducou, né? E o grande X da questão dela ter caducado, né, é o que acontece agora, né? E agora, José? Não tem aquele outro, né? E agora, José? Agora a gente pergunta, e agora, Marcos? Olha, é complicado, né? A primeira possibilidade que a gente tem é que venha, né? A gente tem aí o parágrafo 3º do artigo 62 da Constituição e também, né, o parágrafo 11 falam em um decreto, né, que vai ter que ser editado no prazo de 60 dias, né, após a perda da eficácia, que foi o que aconteceu, da medida provisória, para disciplinar essas relações jurídicas e os atos decorrentes, né, e dos atos praticados durante a vigência, né? E aí a gente tem uma situação. Será que esse decreto vem? Vem ou não vem? Né? Conversando... Historicamente, você lembra de algum decreto agora de cabeça que tenha regulado... De cabeça, na área trabalhista, eu não me lembro. Mas a gente tem em outras MPs de em outros ramos do direito, nós tivemos decreto. Não sei se mas o governo não é um hábito do Congresso fazer isso. Não é um hábito, é muito raro. E deveria ser algo que deveria ser feito, né, Fabiano? Porque justamente para regular, porque vocês lançam numa incerteza muito grande, né? Exatamente. Se eu implementei banco de horas, né, com esse banco de horas do MP 927, com a caducidade, a partir do dia 19/7, eu tenho que firmar buscar o sindicato para fazer um acordo coletivo na forma da CLT, ou eu vou buscar para aqueles 3 hipóteses de compensação de jornada que a gente tem lá, né? Que é semestral, tem a anual e tem até a mensal, né? Eu tenho que migrar necessariamente para uma dessas formas? Como ficam as horas que foram eventualmente, né? Porque eu penso
que o banco de horas foi usado para a opção que a gente conhece como banco de horas negativo, né? Aquilo ficar sendo devido pelo empregado. Né? O que acontece com essas horas? O empregador simplesmente perde essas horas ou vai poder compensar? E essa medida provisória que caducou, ela falava claramente na possibilidade de se usar essas medidas até 31 de dezembro de 2020. Né? Para falar a verdade, a utilização dela, mas com efeitos ultrativos, né? Porque várias hipóteses, por exemplo, o banco de horas leva 18 meses, como você bem pontuou. Exatamente. Então, como é que vai ficar? Então, acho que um decreto legislativo seria muito salutar para disciplinar cada uma dessas questões, né? Embora eu acho, Fabiano, eu penso que vai ter muito pouca eficácia prática. Tá? Por quê? Porque a MP 927 não pegou no tranco, vamos dizer assim, né? Pegou talvez ali, o pessoal antecipou alguns feriados, antecipou algumas férias. Eu acho que a antecipação de férias, sim, nós tivemos foi muito usada num primeiro momento, aquele tempo que a pandemia foi mais, né, vamos dizer assim, pujante, né? Abril, maio. Mas depois veio o MP 936, na minha opinião, é que muita gente migrou para o MP 936, né? Principalmente depois da ADI 6363, que considerou condicional lateral. Exato. Então, assim, eu acho que a gente vai ter pouca relevância prática, pouco caso prático para decidir, né? Mas aí eu devolvo a pergunta. E o que você acha? Se vier o decreto, a gente não vai ter a resposta, né? O decreto vai regulamentar como é que vão ficar essas relações jurídicas. Agora, e se não vier o decreto, Fabiano? Lembrando apenas, só para deixar os amigos, porque a gente está muito acostumado a ouvir decreto do executivo, mas esse decreto não é um decreto do executivo, é um decreto do legislativo. Exatamente. Isso é uma coisa até um pouco atípica para o pessoal que está acompanhando a gente saber, né? Mas é uma espécie específica de produção legislativa, com o nome de decreto, que em regra é do Poder Executivo, mas feito pelo Poder Legislativo. Né? Nós temos o parágrafo terceiro. O grande X da questão, Marcos, que me parece, e aí é claro, por isso que eu perguntei no começo, você lembra de algum? Porque como o Poder Legislativo usualmente não faz a edição do decreto necessário para legislar o período em que a MP teve em curso, abre um monte de debate, e aí eu chamo o parágrafo 11, né? O parágrafo 11 que trata especificamente dessa hipótese que a gente está conversando, de não edição. Ele vem dizendo, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo terceiro, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, que foi o caso, né, perda de eficácia, as relações jurídicas constituídas e decorrentes, e aí a gente precisa entender o que é constituído e decorrente, né, de atos praticados durante sua vigência, conservar-se-ão por elas regidas. E aí é o grande X da questão. Por quê? Porque quando a gente pensa constituídas e decorrentes, a primeira coisa que a gente tem que pensar beleza, até quando vai os efeitos efetivos? Os efeitos efetivos dessa medida provisória, dos contratos, eventualmente, dos termos assinados, vão ficar restritos ao período até a caducidade. Ela vai até o período do decreto 06 de 2020, né, que vai até 31 de dezembro. Ela vai com efeitos ultrativos, como diz, inclusive, o termo, né, porque ela tem várias hipóteses de ultratividade, novamente, banco de horas, os efeitos das antecipações das férias, os efeitos das antecipações dos feriados. Quer dizer, nós temos várias hipóteses que a gente precisa refletir. Por exemplo, se eu antecipei 10 feriados, estou chutando um número, né? Não, 2, para facilitar. Vamos botar uma coisa mais factível. 2 feriados. A caducidade aconteceu. Eu perco o direito, ou quer dizer, o empregado vai poder gozar dos feriados depois? Porque ela perdeu a eficácia, será que eu vou ter que, obrigatoriamente, por exemplo, nas férias, o empregado ter antecipado as férias? O empregador ele vai ter que dar férias novamente, porque não houve efetivamente a possibilidade, né, da sua... Banco de horas negativo. Né? O empregador conferiu aquele banco de horas, né, negativo em virtude de favor do empregado, acabou, e agora eu perdeu o Playboy, como diz o outro, né? Perdeu o Playboy, perdeu aqui. Quer dizer, são várias questões. Salvo engano, a professora Volha, no bate-papo com você, e acho que ela vem defendendo isso, inclusive, né? Ela vem defendendo que vai até 31/12, não é isso? Ela vem defendendo isso, eu acho que a questão, Fabiano, é pensar no ato jurídico perfeito, né? Eu acho que é um instituto importante, né? Então, se, por exemplo, vamos lá, a questão dos feriados, houve antecipação dos feriados, né? Poxa, o ato jurídico foi perfeito à luz da MP, né? Então, eu creio que se eu antecipei o feriado, por exemplo, 12 de outubro, né? Que é o dia da padroeira, o dia das crianças, né? Eu antecipei.
esse ato é plenamente válido, né? Ainda que o efeito dele só se consubstancie no dia 12 de outubro, quando o empregado, em meu sentido, terá que trabalhar. Tá? Mesma coisa, banco de horas negativas constituídas. Vai ter que haver a compensação desse banco de horas negativo. Porque a constituição desse banco de horas, a composição desse banco de horas já foi realizada. Houve um ato jurídico perfeito. O que eu entendo, Fabiana, é que não pode agora, entendeu? Ainda que a MP dissesse que seria possível até 31 de dezembro pactuar qualquer das medidas do artigo 3º, a partir do momento que ela caducou, ela não pode ter esse efeito ultrativo para situações não pactuadas, porque ela perdeu a sua vigência. Sim. Então, por exemplo, hoje, sei lá, o pessoal está nos assistindo agora no dia 23, não é isso? Dia 23 de julho, né? Exatamente. Dia 23 de julho. Não, começa 23 não, vai 24, né? 24 é o dia que vai ao vídeo. Então, 24 de julho. Hoje, 24 de julho, eu quero antecipar um feriado. Já não pode mais. Eu quero antecipar férias de julho até agosto. Já não pode mais. Agora, evidentemente, vamos complicar. Eu antecipei férias no dia 12 de junho. Olha, eu vou antecipar tuas férias 2020, 2021, se possível, né? Vamos dizer que seria possível. Antecipei do dia 12 de junho até o dia 12 de julho, né? Ou 12 de julho, melhor dizendo, até 12 de agosto. O fato dela ter caducado no dia 19, não, na minha opinião, tá? E aí, assim que eu entenderia esses decorrentes dos atos praticados, não impediria que ele gozasse as férias até agosto. Na minha opinião, por quê? Porque foi pactuado antes, foi um ato jurídico perfeito na vigência dessa norma, né? E aí eu devolvo para ti. Você acha que o decreto legislativo poderia dizer que a MP poderia se firmar relações jurídicas com base na MP até 31 de dezembro? Ela poderia estender ou não? Eu entendo que não, Marcos, até porque o objetivo dela, né, me parece, quando a gente volta para o termo descrito no parágrafo 11, né, as relações jurídicas constituídas, quer dizer, na minha perspectiva, constituídas durante aquele período, né, e decorrentes são os efeitos, e aí vai na linha do que você está falando, são os efeitos decorrentes dos atos praticados durante o período de vigência daquela medida provisória. Então, eu entendo que um decreto legislativo que eventualmente discipline nesse sentido, ele já nasce, inclusive, com vício de constitucionalidade, porque ele está exasperando, no meu sentido, não sei se você concorda, acredito que sim, ele está exasperando o objeto de regulação, ele está indo além do objetivo, porque se ele quisesse, até que a gente tem que lembrar, a medida provisória 927 era uma lei de natureza temporária, né, para falar a verdade. Né? Então, ela tinha como efeito prático efetivo, como termo final dela, o final do estado de calamidade. Né? Então, ela não precisaria nem de uma lei revogando ela. O próprio estado de calamidade findado já teria como objetivo, né? Ela teria como consequência a perda de eficácia da própria MP 927 ou da lei que fosse por ela convertida, como vai acontecer com a 936 da mesma forma. Exato. Em tese, né? A gente está num momento que tudo virou tese, né? Mas em tese são normas normas temporárias, né? Elas ficam vinculadas estritamente ao período de regulamentação do decreto legislativo 06 de 2020, que indica o que é o estado de calamidade, né? Exato. Eu concordo com você. Eu acho que não seria. Se o Congresso Nacional editasse um decreto legislativo, né, prorrogando os efeitos para a constituição de relações jurídicas pós-caducidade, na minha opinião, esse decreto seria absolutamente inconstitucional. Ele poderia até sofrer um controle de constitucionalidade, justamente por quê? Por causa da literalidade do parágrafo 11. Uma coisa são as relações que são constituídas, outras decorrentes. Mas para ser decorrente, você está falando de efeito daquilo que foi constituído na vigência da MP. Né? Então, ainda que o estado de calamidade vá até 31 de dezembro de 2020, com base na MP 927, já não é possível mais constituir qualquer tipo de ajuste autorizado com base no artigo 2º e no artigo 3º. Né? Principalmente aquele vetusto artigo 2º, que eu não me conformo com ele, né? Que dá mais força ao acordo individual do que a lei, né? Do que as convenções e acordos coletivos. Né? Exatamente. E assim, só nessa... Pode falar.
Nesse ponto, deu um alívio, né? Saber que esse artigo 2º foi extirpado do mundo jurídico. Mas os efeitos da DIN 6363 e a interpretação dada continuam no mundo jurídico. E essa talvez seja a grande preocupação de todos, né? A extensão do que seria um estado de calamidade para justificar o acordo individual. Essa, talvez, as pessoas ainda não tenham entendido o que está acontecendo, qual é a extensão da... Eu vou colocar gravidade num sentido muito respeitoso à decisão do Supremo, né? Mas qual é a extensão da interpretação do que é um estado de calamidade? Considerando que a gente vai vivenciar durante 5 anos, 10 anos talvez, as consequências desse período que a gente está vivenciando agora, né? O que seria o estado de calamidade? As consequências desse período, as consequências no desemprego, as consequências na atividade econômica, essa talvez seja a preocupação mais, pelo menos a que eu tenho, né? Até que ponto o estado de calamidade, o estado de exceção, ele pode ser perpetuado e tudo virar um motivo para relativizar a atuação do sindicato. Essa é a minha grande preocupação, Marcos. Agora, com relação à MP 927, eu tenho até uma deixa para você. Já aproveitar que a gente ainda tem um tempinho. E aí eu acho a relevância de lembrar o fato dela ter caducado não impede questionamentos judiciais em atos praticados durante o período. São coisas também que as pessoas precisam se recordar. Nós temos, durante o período da MP 927, obviamente, muitos atos que foram constituídos que podem ter sido derivados, por exemplo, de um vício de consentimento, né? Dentre outras questões. Então, é importante destacar, não sei o que você pensa a respeito disso, mas que tudo aquilo que tiver ocorrido durante a vigência é passível de questionamento. Muita gente, às vezes, pode... Não faz sentido, é um período muito curto. Muito curto, nada. A gente está falando de muitas coisas ali que são relevantes, né? Se a gente analisar um período de férias e quantitativamente falando, se você transformar em expressão numerária, dependendo do salário, é um valor considerável, né? O feriado, da mesma forma, se você questionar... Eu não estou nem entrando no mérito da matéria, né? Estou pensando genericamente. Você tem números expressivos de atos praticados durante esse período, seja para um lado para o bem, seja para um lado do não tão bem. Não, concordo. Eu continuo insistindo, Fabiano, para mim a gente vai ter incidência fática muito pouca em relação à MP 927. Porque assim que ela surgiu, que deu muita dúvida, muita discussão, o que fazer, logo depois veio a MP 936. E a sensação que eu tenho é que a MP 936 emplacou. Você vê que o governo não fez muita questão de transformar a MP 927 em lei, mas a MP 936 teve negociação pesada, teve muita discussão, virou lei. Então, eu acho que a gente vai ter pouca discussão fática na Justiça do Trabalho. Embora eu concordo com você, questões quanto houve um acordo mesmo e os requisitos do negócio jurídico, porque mesmo lembrando que é possível o acordo individual, a gente tem que lembrar que qualquer negócio jurídico se submete a critérios formais, né, a requisitos que podem levar a sua invalidade ou a sua invalidação pelo Poder Judiciário. Ainda que eu acho que a gente não vai ter tanto problema assim, porque me parece, eu volto a insistir nisso, que o empresariado correu para a MP 936, porque a MP 936 ela tinha lá o bem, né, o benefício emergencial, ela permitia a suspensão com o benefício pago pelo governo, e por isso houve uma adesão assim fantástica. Eu entendo que a gente não vai ter tanto problema assim com a MP 927 e que os efeitos delas estão aí, continuarão surtindo efeito, né, para as relações constituídas durante o período da sua vigência, né? O que eu acho mais complexo, Fabiano, e eu me associo à sua perplexidade, um dia eu vi um doutrinador dizendo que o direito do trabalho clássico, como nós conhecemos, né, dos princípios, Américo Plá Rodrigues, né, Arnaldo Susequinde, o princípio protetor e aqueles princípios todos, né, que nós conhecemos, ele está cambaleando. Tá? As decisões do Supremo Tribunal Federal foram realmente um soco no estômago, né, um knockdown, e o grande problema é que cenário nós teremos pós-pandemia. Muitos doutrinadores, né, brilhantes, que a gente respeita muito, eles têm defendendo uma nova configuração para o direito do trabalho. Tá? Enquanto já se fala em reforma tributária, também já está se falando em reforma trabalhista, numa segunda etapa de reforma trabalhista. E aí é que é o grande problema, porque a pandemia, né, ela, ao mesmo tempo que ela expôs muitas vísceras da nossa sociedade desigual, da nossa sociedade extremamente, né, estratificada, vamos dizer assim,
né? Do ponto de vista social, racial, econômico, cultural. Você vê, por exemplo, como estão sofrendo os meninos das periferias, porque eles não podem ir para a escola, mas nas periferias onde eles estão diante do tráfico de drogas ou das milícias. Sim. E aí você fica manda ele vir para o colégio, onde ele vai ficar longe, né, daquele contato, ou deixa ele em casa, numa pandemia, em que ele pode ser muito facilmente cooptado pelo tráfico de drogas, né, pelos movimentos desses de índole criminosa. Então é difícil. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente expôs essas vísceras, também, de outro lado, se levantou uma ideia de que o direito do trabalho atrapalha, né, o desenvolvimento econômico. Num contexto de crise, esse discurso, Fabiano, e aqui não está alguém que quer ser um vidente, ele vai vir com toda a força. O direito do trabalho atrapalha a retomada do crescimento econômico. O direito do trabalho atrapalha que a gente possa reverter as atividades, essa crise, a crise que já chegou, né? Já são 18 milhões de desempregados, mais não sei quantos milhões com contratos, né, desfeitos, e a gente vai ter muito trabalho pela frente, com certeza. Exatamente, meu amigo. E, assim, a quantidade de reflexões, no momento que esse vídeo estiver indo ao ar, né, sexta-feira, 10 horas da manhã, já fica até o convite para quem terminar de olhar, dá um pulinho no YouTube da Escola Judicial TRT Primeira Região, que eu vou ter o prazer de estar debatendo nesse momento. Se você já tiver passado, vale a pena dar uma olhadinha. Marcos debateu com a professora Vólia e eu vou estar debatendo com o professor Otávio Calvé, né? E o meu debate, inclusive, é sobre esse tema, né? E eu pretendo até, inclusive, né, pensar, por exemplo, sobre a luz da necessidade de proteção do Estado ao indivíduo contra o próprio indivíduo. Por quê? Porque nós temos vários dispositivos na Constituição e nas leis ordinárias que disciplinam o indivíduo contra o indivíduo. Uma reflexão que eu fiz ontem. A Lei Maria da Penha disciplina a mulher contra a própria mulher, quando ela transforma a agressão numa ação penal pública incondicionada. Ela não pode depois voltar atrás, mesmo que tenha sido uma agressão pessoal, né? Mesmo que seja uma agressão, inclusive uma lesão leve. Então, significa que o Estado protege a mulher da mulher. A criança e a adolescente, tem um artigo 67, se não me engano, inciso 3º, que vem dizendo exatamente que é dever, né, da complexidade social defender a criança e adolescente do Estado e da sociedade, e no inciso 3º, da criança, da própria criança. Então, significa que nós reconhecemos, e por diversos momentos, hipóteses, que aquela pessoa precisa ser protegida, inclusive dela. Por que o trabalhador participa o suficiente materialmente não precisa ser defendido dele mesmo, desse estado eterno de uma precarização pessoal que demande que o Estado regule efetivamente as relações? Essa reflexão eu estou fazendo e já estou te passando em primeira mão que eu vou jogar isso daí para o Otávio para ele pensar sobre o assunto. Me parece importante você entender o macrosistema pelos outros ordenamentos que já têm previsões nesse sentido. Perfeito. Não adendaria nada ao que você colocou, porque realmente é um fato. É um fato. Agora, essa discussão de que novo direito do trabalho nós teremos, preparem-se, ela vai vir com tudo já a partir de janeiro do ano que vem, 2021, né? E vai ser um debate forte, um debate ideológico muito forte, já que, inclusive, em 2022 tem reeleição, né? Eleição presidencial, então sim, projetos de Estado vão ser cotejados, né? E esse debate vai ser muito interessante. É isso aí, Marquinhos. Então, demos um recado. A gente espera que o pessoal tenha conseguido, né? A gente tenha conseguido contribuir um pouco, principalmente com o debate da MP 927, né? De fato, muitas questões, por mais que ela tenha caducado, muitas questões ficam no ar. E é importante você, meu amigo, você, minha amiga, que está acompanhando a gente, entender, né, que é muito relevante, por mais da perda que tem na vida, perda de eficácia, que é um assunto que vai te acompanhar pelos próximos 5 anos. Lembrando sempre, por quê? Porque nós temos a questão da prescrição quinquenal. Então, nada impede que daqui a 5 anos um trabalhador esteja questionando algo que aconteceu agora. E é importante você conhecer esse debate. Perfeito, Fabiano. Legal, Marquinhos? Vamos embora? Vamos embora? Vamos cantar para subir? Vamos, que daqui a pouco você tem que estar lá na escola judicial, né? E eu vou estar lá também. É isso cornetando. Aí. É isso aí. Vamos que vamos. Então tá certo, Marquinhos. Então, galera, olha, lembrando então, finalizando aqui, mais uma vez, assina o canal. Se tiver gostado, dá o seu joinha, dá o seu like, dá o seu dedão, né? Espanca aí o sininho. Informa para quem você entender que possa ser legal, né? Divulga aí o trabalho. A gente está pensando quanto mais feedback, mais retorno a gente tiver, é legal. Sugira temas, bota aqui embaixo nos comentários, sugira temas que também é importante. E o principal, nunca perca a esperança, nunca perca a fé, nunca perca a relevância e a necessidade de se manter atualizado. É fundamental, porque, como o Marcos sempre diz,
advogado bem capacitado, bem instruído, com conhecimento, sempre terá lugar no mercado. Sempre. É isso aí. É isso, Fabiano. E o principal, que é o nosso tema sempre, que independente de onde for, virtualmente, no bar, no tribunal, no saguão, o grande X da questão é que um bom papo, papeando e conversando. A gente sempre se entende, não é isso, Fabiano? É isso aí. Marquinhos, beijo, Vamos. Beijo nas crianças, beijo em todos. Beijo aí Mateus, na família. Não cortou o cabelo que eu vi, hein? Corta o cabelo. E arruma essa cama, Marcão. E arruma essa cama. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.